Olá, olá! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à sexta parte da Arte da Política de Fernando Henrique Cardoso, um livro extensíssimo, 635 páginas, sempre começo dizendo isso, mas já estamos próximo do meio das páginas, ou seja, é uma análise muito profunda que ele faz de todo o período que ele tem. Importante lembrar que o Fernando Henrique Cardoso, ele tinha um gravador, ele descreve nas primeiras páginas, eu não registrei isso nas primeiras partes de nossa análise, mas ele colocou lá que tinha um gravador, que era melhor do que escrever uma agenda, um diário, porque ele diz que chegava exausto do trabalho, né? Imagina quantas cerimônias que ele participava, de lançamento de não sei o quê, quantas reuniões, quantos despachos que ele tinha que fazer, assinar, e muitas dessas coisas, e chegava ao final do dia, ele talvez não tinha nem habilidade suficiente para escrever, já deveria estar tudo gasto, né? Ele só podia falar alguma coisa ali no seu gravador e pronto, acabou. E posteriormente, bem posteriormente ao mandado, ele foi lá e resgatou essas mensagens e começou a escrever este livro. Isso é importante, né, que ele manteve algumas impressões diárias, porque uma coisa é quando você está falando dos fatos logo depois que aconteceram, logo depois, no mesmo dia. Outra coisa é quando você lembra um mês, 2 meses, 3 meses, e a memória até já não vai buscar um retrato fidedigno do que aconteceu, né? A memória tem aquelas nuances de que ela cobre certos buracos. Se você passa muito tempo sem lembrar de alguma coisa, quando você volta a lembrar dessa coisa, a memória ela preenche, né? A razão vai preenchendo alguns fatos e você vai relembrando de novo, até um dia que você vai relembrar o mais próximo do que realmente aconteceu. Nunca é exatamente do que aconteceu, né? Muitos juízes, por exemplo, quando vão fazer perguntas a testemunhas oculares, testemunhas que estavam presentes em certos fatos, percebem que testemunhas que estavam diante dos acontecimentos possuem versões diferentes, ou seja, formas de entender a realidade de forma diferente. Mas vamos ao livro do Fernando Henrique Cardoso, e o interessante que nós estamos tratando aqui da entrada dele na presidência da República. Falamos desde as primeiras páginas, quando ele cita a sua infância, seu avô, né, que depois o inspira para a política, mas só depois de ele ter um sucesso na vida acadêmica, dando aulas na USP, dando aulas em a Universidade da Califórnia, se não me engano, também na França, deu aulas na França. Depois disso que ele vai virar senador. Depois de senador, ele vai tentar concorrer à prefeitura de São Paulo, vai perder por uma pequena margem ao Jânio Quadros, e ele diz os erros, está na parte 3, 4. Enfim, chegamos ao momento que depois ele lança o Plano Real, ganha notoriedade. A notoriedade é tão grande que ele, sendo um intelectual, sendo alguém que só viveu na academia, lendo livros, fazendo análises, e muito pouco ali na grande massa, no meio da população, ele não era um símbolo, como ele mesmo diz na nossa última análise, que ele não era um símbolo, mas ele ter resolvido um problema crônico que já vinha desde a ditadura militar, desde o fim ali da era do último presidente militar, Figueiredo. Desde Figueiredo, né, depois do choque ao petróleo, né, porque também não podemos falar que foi culpa extrema do governo militar. Não podemos também
Análise, toda análise inteligente não pode falar que foi culpa de um, culpa de outro e etc, né? Mas é claro, foi uma confabulação de várias decisões e muitas delas não foi exatamente o Figueiredo que tomou, foi lá no Gaspar Dutra, né? Antes mesmo da ditadura militar, né? Que Dutra vem antes da ditadura militar. Né, e outras decisões que foram tomadas, Café Filho, pós o suicídio de Getúlio Vargas, e diversos outros, né, e também que corroboraram, foi no início da ditadura militar do Castelo Branco, né, o Costa e Silva, Médici, o Geisel. O Geisel é uma coisa interessante, né, porque se medirmos pelo prisma do relacionamento do Brasil com os Estados Unidos, a ditadura militar não é única. Ela não é única, ela tem momentos divergentes, né? Castelo Branco era absolutamente submisso aos Estados Unidos, fazia tudo mesmo, se fosse necessário, ele deixava aqui, matava brasileiros em pró dos Estados Unidos, né? Até fez isso, né? Fai-Brás. Mas não vamos parar de enrolação já. Vamos ao livro do Fernando Henrique Cardoso, que ele então faz o Plano Real, ele se elege presidente da República. Aí nós passamos algumas das suas reflexões de como lidar e como montar o novo governo, a importância de como que ele tinha para fazer a base governista que ele fez, né, fazendo ali a junção do PSDB, que era o partido dele, com o PMDB, com o PFL depois virou DEM, depois virou outra coisa ali, mas ele conseguiu criar um conjunto bem estável, mas claro que, pelo que ele mostra aqui, não vai se tornando tão estável. Ele teve que fazer várias coisas para manter a estabilidade deste grupo, em contraposição à esquerda, do PT, o pessoal não existia, era o PSTU, o Partido Comunista Brasileiro também, toda essa esquerda. Então ele conseguiu criar um desenho organizacional no parlamento bem fixo, que lhe deu governabilidade e que, para continuar as reformas que garantiriam que o real continuasse fixo em sua estabilidade, de não permitir a volta da inflação galopante, ele tinha que fazer reformas, né? Ele vai falar de fazer reformas. Na página 267, ele fala da sua equipe em relação ao Congresso. Ele começa a fazer uma análise. Depois que ele montou o governo, ele começa a realizar uma análise do apoio político que ele tinha que ter. E aí, nós temos a seguinte frase bem rápida que ele trata lá. Na página 267, eu me preocupava em ter uma equipe com apoio político e capacidade de influenciar o Congresso a aprovar as medidas de ajuste fiscal. Aí que nós entramos no ponto principal. Por que ajuste fiscal? Quando falamos da inflação, quando ele era ministro da Economia no governo do Itamar, ele sabia que tinha que debelar a inflação nos seus componentes. E já falamos aqui que os componentes da inflação brasileira, naquela época, eram basicamente três. A inflação inercial, que era alimentada pela perspectiva de inflação. A própria inflação gerava perspectiva de inflação que fazia com que os comerciantes aumentassem o preço. Cada comerciante que aumentava o preço, o outro percebia que estava aumentando, achava que era inflação, aumentava seus preços também. E aí, ao longo do mês, todo mundo aumentava os preços. O Estado, para garantir seus serviços públicos, ele não podia aumentar preços, obviamente. Ele era cliente de muitos serviços públicos. O que ele fazia para pagar?
emitia papel moeda sem lastro. Então ele emitia papel moeda, alimentando cada vez mais a inflação inercial. Tem também a inflação de demanda. A inflação de demanda, ela vinha de origens diversas. Uma das origens era a renda da população, que tinha que ser gasta no mesmo dia que ela recebia. Então, o trabalhador recebia o seu salário, como já falamos também que tinha escala de pagamento, né? O pessoal da siderurgia recebia no dia 5, o pessoal do setor médico, de toda a população brasileira, população economicamente ativa, recebia no dia 10, o pessoal dos outros serviços recebia no dia 15. Isso porque acontecia que a inflação era tão grande, que no momento que a pessoa recebia o salário, se ela guardasse esse salário, se ela tinha 100 cruzeiros que comprava 10 coisas, se ela guardasse esse salário no momento que ela recebesse, no final do mês, esses 100 cruzeiros não compravam mais 10 coisas, compravam 2, compravam 3. Então tinha que gastar, tinha que comprar essas 10 coisas no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte que recebesse esse valor. Então isso pressionava a demanda. A demanda era muito grande, pode disso. Além da demanda, tinha os gastos do governo. O governo também alimentava essa demanda, a inflação de demanda, né? Essa inflação. Então, os gastos do governo, que eram excessivos, o governo lhe pagava emitindo nota sem nenhum lastro, sem nenhuma importância. Era só emitir mais dinheiro. Pagava, precisava gastar 50 mil cruzeiros, imprimia 50 mil cruzeiros e pagava, acabou. Que se dane quem recebesse, porque quem recebesse momentaneamente tinha 50 mil cruzeiros, mas na hora que ia pagar seus funcionários no total já não recebiam todo o salário inteiro, e aí virava uma bola de neve. Então tinha a inflação de demanda também. E por fim a inflação de oferta, que era relacionada às nossas estradas muito ruins, mas essa aí é a longo prazo que se resolve. Então, tinha que resolver a questão da inercial, da demanda e oferta, que eram componentes da inflação. Para resolver isso, a primeira das coisas que afetava a demanda, a inflação de demanda, eram os gastos do governo. E os gastos do governo eram feitos com dinheiro, imprimindo dinheiro a rodo. E essa impressão de dinheiro também alimentava a inflação de oferta. Então tinha que acabar com isso. Falou assim, era só mandar parar de imprimir dinheiro. Não era só mandar, porque tinha que pagar também os serviços públicos. E tinha que parar os serviços ineficientes. Para parar os serviços ineficientes, precisava de aprovar coisas no Congresso. Precisava do Congresso. Esse que é o grande problema, né? Os deputados e senadores, eles estariam com vontade de arrumar o Brasil? Essa é a grande questão. Provavelmente, pode ser que não, pode ser que sim, né? Mas vamos ver uma observação que o Fernando Henrique Cardoso faz do Congresso, logo quando ele assume. Ele vai falar o seguinte do Congresso, né? Quando ele fala do relacionamento do governo com o Congresso. Nessas horas, ou o comando governamental é forte e se empenha, ou quando perde a influência na condução da Câmara ou do Senado, Congresso, né? Começa o enfraquecimento do governo. Não por acaso as oposições, como não têm força própria para vencer as votações, buscam sempre apoiar candidatos dissidentes do grupo governista para abrir uma brecha no muro do poder. Interessante essa análise, pois ela feita aqui, a gente está percebendo que esse livro foi escrito muito antes da queda da Dilma Rousseff e do governo do Bolsonaro, muito antes, e que traduz as duas situações, traduz muito bem
né, a necessidade de ter esse relacionamento que, ora, tem que ter uma capacidade de mostrar-se forte e, ora, tem que conversar parlamentar com os parlamentares. E é bem típico. Então, ele sabia da importância de ter essa base e, muitas vezes, quando tinha-se indivíduos dissidentes dentro do Congresso, dentro da base do governo, ele poderia ser uma armadilha para que a oposição chegasse ao poder, estremecesse a governabilidade, que para ele era importante, talvez para o Brasil inteiro é importante, né? Não só lembrar que logo falaremos que desta governabilidade que ele acessou, nós temos a lei da responsabilidade fiscal. E essa lei da responsabilidade fiscal, no ano 2000, que ela foi aprovada pelo Fernando Henrique Cardoso e a sua base governista, se ela não tivesse sido feita, o Brasil hoje estaria na situação da Argentina. O Brasil hoje seria uma bagunça gigantesca. Já não é bom, mas seria algo muito, muito pior do que era. Mas vamos lá, seguindo aqui o nosso roteiro de fala. Né, e o que ele diz, né, desses instrumentos do governo, né? Interessante que ele fala que para manter esse pessoal numa base, esse pessoal também estava atrás de dinheiro, né? Não dinheiro no sentido da corrupção, mas no sentido de se manterem no poder. Aí que nós entramos na chamada emenda parlamentar. Emenda parlamentar, né? Toda democracia tem. Toda democracia que o sistema orçamentário financeiro está ligado a construção do executivo e aprovação do legislativo, né? Porque há outros que são apenas o executivo, mas aí já seria uma ditadura. Ditadura, né, é quando realmente aquele grupo controla não só as leis, mas também o orçamento. O orçamento está completamente controlado por aquele grupo e as leis é manipulada por aquele grupo, que não é o fato nem do Brasil atual e nem do Brasil ali, né? Porque fala assim, ditadura, né? As leis hoje estão nas mãos do STF, mas ele não tem poder sobre o orçamento. O STF não tem. Né? E quem tem o poder sobre o orçamento não tem o poder sobre as leis. Então, nós vivemos sim num Estado democrático de direito e quem sabe até quando que vai ser assim. Mas vamos lá, a questão aqui que ele diz que para manter esse pessoal sobre uma tutela do governo e manter estável a base governamental, né, tinha que ter a distribuição correta das emendas, que já não são controladas exclusivamente pelo executivo, né? Nós temos lá os 4 tipos de emendas, naquela época era só 3, mas nós temos lá as emendas de bancada, as emendas individuais, as emendas de relator, as emendas de comissão, aonde que é obrigatório no lançamento do orçamento, na lei orçamentária anual, todo ano tem uma, onde é obrigatório cumprir as emendas de bancada e as emendas individuais, né? Com certeza, se você está ouvindo, você sabe que é emenda, obviamente, né? Mas se você não sabe, simplesmente é uma fatia do orçamento, de todas as receitas recebidas do governo que os parlamentares, sejam eles da oposição ou da posição, podem enviar para seus projetos, para seus pequenos projetos. Isso tem nos Estados Unidos, isso tem na Alemanha, isso tem na França, na Grã-Bretanha, na Rússia não sei agora, mas na China também acho que não, é um outro sistema completamente diferente, mas tem diversas outras nações democráticas, tem as emendas parlamentares. O problema é que o Brasil é que mais tem emendas parlamentares. Segundo o Estadão, uma reportagem de novembro de 2024, analisando as grandes democracias do G20,
né? O Brasil tem uma média ali de 42 emendas em geral, enquanto que a Alemanha, que tem mais emendas, e ainda mais é um sistema parlamentarista, tem 12 emendas. E aí, claro que isso traz um grande problema de eficiência do gasto público, né? Nós estamos, por exemplo, num país onde precisamos de infraestrutura, né? E que faz parte de pressão inflacionária de custos. Precisa-se, por exemplo, de duplicar 116, que faz a ligação, né, atravessa o Brasil inteiro e faz a ligação do Sudeste com o Nordeste, uma importantíssima via que circula grande parte da economia brasileira, né, a partir de Minas até Bahia e etc. É uma mão só, chamada até de rodovia da morte. Tivemos até um acidente ali em Teoflotone no ano passado, ou neste ano, com 41 mortos, né, uma batida entre um ônibus e uma carreta, né? Porque não é duplicada? Por causa que não tem dinheiro no orçamento. Tem, mas grande parte desse dinheiro vai para as emendas, como o Fernando Henrique Cardoso nos mostra aqui. E também temos a BR, né, a 319, que liga a 319, né, que liga Porto Velho a Manaus, importantíssimo para o desenvolvimento econômico da parte norte, para gerar empregos, para que a produção feita em Manaus possa escoar melhor pelo resto do país, né? E Porto Velho se tornaria um entreposto comercial, algo espetacular para a capital de Rondônia, seria importantíssimo, mas não é também, né, não é asfaltada por diversas outras coisas. Uma delas é que não há também o envio de verba suficiente. Diz o Fernando Henrique Cardoso aqui na página 231. Esse instrumento é as emendas, acabou sendo reforçado pela faculdade de senadores e deputados apresentarem elas ao orçamento, garantida pela Constituição de 1988. Iniciado o meu governo, o leito preferencial para as chamadas emendas paroquiais dos parlamentares, destinando dinheiro a pequenas obras ou serviços em seus redutos eleitorais, foi aos poucos sendo a Secretaria de Políticas Regionais. Ou seja, o Fernando Henrique Cardoso disse que, ao ver esse crescente número de poder dos parlamentares em relação ao orçamento, ele resolveu disciplinar isso. Criou a Secretaria de Políticas Regionais e, ao mesmo tempo, tentou de deixar de fazer isso crescer. Só que isso, do tempo dele aos tempos atuais, cresceu pra caramba, né? E praticamente o governo executivo, seja ele de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, seja ele o Bolsonaro, seja o Lula, seja o Alckmin, seja quem for, ele tem pouca margem de manobra para fazer obras, porque grande parte vai para os parlamentares. E o que os parlamentares fazem? Enviam para os seus pequenos redutos eleitorais. Aonde eles são mais votados, eles enviam lá para fazer pequenas obras, para fazer shows com sertanejos em cidades que às vezes não tem nem esgoto, na compra de viaturas, compra de não sei o que, tudo para que eles ganhem mais votos. Mais votos. Por quê? Porque eles querem continuar no poder. Simples assim. E, obviamente, esse dinheiro para essas pequenas obras vai faltar para as grandes. As grandes de infraestrutura. Como a gente citou aqui, duplicação da 116, asfalto para 319, e portos, reformas, aumento do Porto de Vitória, né, do Porto Tubarão, Porto, talvez, os cais, etc. E por aí. Aí ele diz o seguinte, já na página 232.
Quando se comparam os montantes dos recursos para as emendas parlamentares na área de integração nacional ou em setores de outros ministérios sujeitos a pressões semelhantes, com o total de recursos orçamentários, vê-se que são relativamente pequenos. Ele está dizendo que as emendas parlamentares destinadas por esses parlamentares a obras de infraestrutura nacional são relativamente pequenos. São poucos, porque não dão votos. Elas não dão votos. Então, o dinheiro empregado, que é do orçamento público, ele não está atendendo o interesse público, que é a infraestrutura da nação, mas sim ao interesse político do indivíduo. Quando o deputado tal ele envia emendas parlamentares para a cidade tal, é porque ele está pensando em aumentar os seus votos. E ele, claro, ele quer distribuir pequenas coisas lá para aquela população e dizer que foi o deputado tal e que nas próximas eleições o pessoal tem que votar no deputado tal. O deputado tal vai se perpetuando no poder. Quando falam que é pernicioso a reeleição, ela é mais perniciosa a reeleição do legislativo do que do executivo. Do executivo, talvez se adotássemos a reeleição no sentido igual dos Estados Unidos, duas magistraturas não pode mais voltar à presidência, seria bacana. Duas vezes como presidente, não pode mais voltar. Aí você força a criação de novos líderes. E o Brasil não fica refém de um único líder. Ainda mais numa nação ignorante como a nossa, onde a maneira de expressar apoio é pela idolatria, é pelo populismo, e não pela razão, não é pela razão, mas por algo que eles aprendem mais nas religiões. Então, nós temos esse grande problema, As emendas parlamentares, elas são para pequenas obras nas cidades para converter em votos aos deputados. Eles estão pensando no seu poder político pessoal, nos seus pequenos projetos de poder. Eles não estão pensando na grande nação brasileira que poderia resolver o problema da infraestrutura. E já estamos aí desde 90 e pouco, 93, 94, 95. Desde 95 não há grandes obras no Brasil de infraestrutura. São pequeníssimas. E quando há, elas demoram uma eternidade para se fazer tudo isso. Mas, enfim, era com esse Congresso que o Fernando Henrique Cardoso tinha que trabalhar. Era com este. Ele não tinha como trabalhar com outro. Então, ele sabia que tinha que disciplinar isso. Além disso, para poder brecar a gastança nas contas públicas, não é assim, parar de gastar o mínimo, não, gastar menos que arrecada. Se arrecada 100, gasta 99. Se arrecada 50, gasta 49. Se arrecada 200, gasta ali 199. Ou seja, só vai poder aumentar o conjunto de políticas públicas na margem do aumento das receitas. É essa a ideia, Ele não está dizendo que o Estado mínimo, Essa interpretação do neoliberalismo, do Estado mínimo, que o Fernando Henrique Cardoso foi vítima, segundo ele, no livro. É claro que tem muitas coisas que eu não concordo aqui e que quando chegar o momento eu vou criticar pesadamente, nos conhecimentos que eu tenho, que foi um crime contra o país, que ele cometeu lá no final do livro, que ele mesmo descreve, Assim, um crime moral, obviamente, que se fosse um crime jurídico, ele estaria preso. O governo dele foi absolutamente ilegal, mas não há possibilidade de falarmos bem de certas coisas aqui. Mas muitas coisas ele se defendeu do fato de ser neoliberal, de dizer que defendeu o Estado mínimo. Não, ele defendeu o Estado responsável.
aquele que vai gastar aquilo que recebeu e não a mais, não a mais. E é esse o Estado que ele tinha, o Congresso que ele tinha que se relacionar. O Congresso que ele faz, que ele tinha. E além das negociações para poder manter a sua base estável, parte dessas negociações estavam com as nomeações em estatais, nomeações em cargos, nomeações que não são nada técnicos, mas não são feitas essas negociações porque existe uma vontade política de não seja técnico, mas é porque o sistema assim obriga o político, seja ele honesto ou não, a fazer nomeações que não são técnicas. Diz aqui o Fernando Henrique Cardoso na página 248. Os partidos, bem como individualmente os líderes políticos, buscam não só maior controle efetivo da máquina pública e dos mecanismos decisórios, mas, frequentemente, a manutenção ou a expansão de sua presença simbólica no tabuleiro do poder. Nesta hipótese, em geral, mal lhes importa a competência do designado para a função, mas vale que fulano é meu, ou fui eu quem o indicou. Nesse equilíbrio simbólico de poder entram considerações sobre a influência relativa de cada partido, de cada estado ou de cada corrente ou líder dentro do mesmo partido. Feita a nomeação, os padrinhos poucos se interessam pelo desempenho do indicado. E sobra para o presidente da República e para o governador apagar E sobra para o presidente da República e para o governo apagar os incêndios eventualmente provocados com a nomeação ou responder pela ineficiência do performance, de quem performou mal. Ou seja, no jogo do poder, para que certos grupos façam parte do governo e o governo tenha número suficiente para fazer aprovar certas matérias necessárias, como dissemos, ele tinha que aprovar diversas matérias para frear a gastança pública, que levaria inevitavelmente à inflação, ao retorno da inflação galopante. Para fazer essas leis passarem, ele tinha que nomear certos indivíduos que sabia não eram eficientes o suficiente, não eram bons naquilo, mas tinha que se nomear para poder comprar aquele grupo. E comprando aquele grupo poderia passar certas matérias necessárias à economia. Era um jogo que acontece em todas as democracias. O problema é que as indicações técnicas, elas são raríssimas, São raríssimas. Na verdade, não acontecem nem com a própria população, A população, ela preza, ela quer que as indicações sejam técnicas. Ela deseja que as indicações são técnicas, que cada político que chegue ao poder, na hora de nomear o presidente do Banco Central, na hora de nomear o ministro tal, na hora de nomear o presidente da autarquia, o presidente da empresa pública, da sociedade de economia mista, que sejam indicações técnicas. Mas ela própria não consegue fazer indicações técnicas na hora de indicar os seus presidentes da República, na hora de indicar os seus deputados. Eles indicam deputados baseados, às vezes, em religiosidade, em assuntos que não têm muita importância para a nação. Existe, por exemplo, aí deputados que nunca trabalharam na vida, que não possuem o mínimo a mostrar se são bons ou não em termos de gerência, em termos de
trato com a coisa pública, porque nunca trabalharam, mas passaram. Por quê? Porque falam o que grande parte da população quer ouvir. E grande parte da população quer ouvir são coisas triviais, são coisas que não vão impactar no nível de emprego, não vão impactar no nível... Por exemplo, tem muita gente aí, muitos deputados preocupados se existem transexuais ou não, se existem homossexuais, se Jesus vai voltar, se vai acontecer isso. E é esse o parâmetro que elege deputados. Este é o parâmetro que vai eleger. Não é o parâmetro, ele é um bom administrador, ele se formou em administração, ele tem um conhecimento de economia bem avançado, ele é capaz de manipular. A única vez que isso aconteceu foi com o Plano Real, no Fernando Henrique Cardoso. A única vez. Né? Se pensarmos nos presidentes da República, só nos presidentes da República. Né? E aí, é claro, as indicações que a população faz aos seus políticos, sejam eles parlamentares, deputados ou senadores, ou do executivo, né, prefeitos, governadores e presidentes, não são nada técnicos, não são nada, né? Claro, tem um percentual que é minoria que é técnico, né? Mas o resto é tudo de forma baseada na religiosidade, no ódio a certos grupos, são questões triviais para o nível de emprego, para o desenvolvimento econômico, tecnológico e militar do país. Aí que nós vamos avançando. O Fernando Henrique Cardoso tinha que lidar com esse pessoal. E são cálculos difíceis de se fazer na política. Tinha que ceder certos cargos para certos grupos, tinha que fazer ligações com outros grupos, e tudo de um tempo de 4 anos. Obviamente, para fazer passar certas leis, precisaríamos de muito mais. Aí veio a tese da reeleição. A tese que houve ali muitos problemas sobre reeleição. Né? No começo ele falava que não queria, né? Depois ele viu que para frear os gastos do governo, que alimentava a demanda, alimentava a obrigatoriedade de emitir papel moeda, alimentava a inflação também de inercial. Para fazer isso, precisava fazer reforma tributária, precisava continuar a reforma monetária, precisava de renegociar parte da dívida pública que ainda não estava renegociada. Tinha que fazer muitas coisas e aí ele, claro, achou que 4 anos era muito pouco. Né? E, claro, já acontecia nos Estados Unidos a reeleição e aí pegou-se aquele exemplo e tentou, né? Diz ele aqui na página 243. Eu me opus à ideia de um plebiscito, não por receio de perdê-lo. A opinião pública era maciçamente favorável à tese da reeleição, naquela época, né? Mas por temer a democracia direta, entre aspas, que marginaliza o Congresso. Para mim, àquela altura, seria fácil jogar o povo contra o Congresso, se fosse o caso. Mas, além de não ser necessário, eu jamais embarcaria em tal tipo de aventura antidemocrático. A gente sabe que teve um que tentou. O Bolsonaro tentou jogar a população contra o Congresso, no momento que ele não conseguia ter base, e depois que ele voltou a ter relação com o Congresso voltou mais forte ainda, tinha mais emendas, né, as emendas secretas do relator, começou ali no governo, então foi algo terrível ali, né? E o Fernando Henrique Cardoso, ele diz aqui que ele teme a democracia direta porque, na verdade, ele temia com que a grande massa, quando a grande massa realmente ela é insuflada nos seus sentimentos, ela pode exercer um totalitarismo. Né? O que aconteceu com o nazismo na Alemanha, o fascismo
na Itália, apoiados por grupos poderosíssimos, né, o Volkswagen, né, o grupo Corpus, que era de armas, até hoje ainda é um grupo fortíssimo na produção de armas no mundo, né, Bayer, né, diversos grupos capitalistas financiaram o nazismo, e esse nazismo cresceu, insuflando a população a sentimentos de ódio contra certos grupos, e tinham ódio contra socialistas, homossexuais, comunistas, né, socialistas é quase o caminho para o comunismo, né, socialistas, homossexuais, judeus, principalmente judeus, né, colocando a culpa no judaísmo. Tudo isso era insuflado à população, e a população foi direto às ruas para poder colocar essa política de ódio, e colocou, e a gente sabe a tragédia que deu, né? Claro que do lado da extrema esquerda nós temos também, né, o 1917, muito antes do nazismo, 1917, né, só que aí já não é apoiado por grupos capitalistas, porque a Revolução Socialista ela era contra os grupos capitalistas, ali varreu-se, né? Claro que o número de mortes que teve lá não foi só por causa da Revolução, mas sim porque países capitalistas do mundo inteiro mandaram exércitos para lá, e o grupo que tinha tomado o poder, do Lenin, os bolcheviques, eles lutaram contra os capitalistas que chegaram para retomar e tentar acabar com a Revolução Socialista. Claro que depois vai falhar o sistema econômico, tal, mas não é o caso aqui da nossa análise. O fato é que vai vir a reeleição, Fernando Henrique Cardoso vai se reeleger, vai colocar depois a lei de responsabilidade fiscal, que a gente vai explicar posteriormente. Mas o interessante é que, naquele momento, pós-Plano Real, nos primeiros anos de governo, começa a quebradeira de bancos. Não era culpa do Fernando Henrique Cardoso, né? Era culpa que os bancos não sabiam fazer o trabalho normal de banco. Diz aqui na página 239. Os políticos não sabiam, mas estávamos às vésperas de reconhecer as dificuldades do Banco do Brasil, decorrentes da inadimplência do setor rural, dos altos salários de seus funcionários e das dificuldades de viver sem um floating inflacionário, o que implicaria socorrê-lo com um gigante reforço de caixa do Tesouro, que chegou a 8 bilhões de reais, na época equivalente a dólares. Então é a grande questão que se vem. O float inflacionário, né, depois faliu, né, além do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não faliu porque faz parte da estrutura do governo e ele é responsável ali pelo financiamento rural no Brasil, né? Nós temos ali as agências de fomento, como está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, as agências de fomento no país, que podemos dizer ali três exemplos, né? A Caixa Econômica, né, e ela cuida das habitações, o Banco do Brasil, da Agricultura, BNDES, dos empreendimentos. São esses três principais exemplos das agências de fomento do governo. Então ela não faliu porque era do governo. Então o governo foi obrigado a injetar 8 bilhões de reais. Quando o Fernando Henrique Cardoso fala do float inflacionário, era uma sacanagem que os bancos faziam com quem podia guardar dinheiro. Quem podia guardar dinheiro naquela época era a classe média alta e os ricos. E eles também se lascavam, né? E eles guardavam dinheiro lá. Só que naquela época você não tinha banco virtual, não tinha toda essa possibilidade de fazer transferência, não tinha Pix, né, débito automático, não tinha nada dessas coisas ali que podemos dizer. Tinha cheque, né, uma ordem de pagamento, tinha tudo isso. E naquele momento da inflação, antes do Plano Real, os bancos faziam uma sacanagem. Quando a pessoa precisava tirar dinheiro para fazer um gasto ali,
ela tinha que pedir 3 dias antes. Fazia-se uma ordem de serviço no banco. Você, se você vivesse naquela época, ou viveu, né? Eu naquela época eu era muito criança, não entendia nada de banco, não entendia nada sobre isso. Porém, acontece que as pessoas que tinham conta no banco naquela época, elas iam até o banco, pedia parte do seu dinheiro e o banco fazia uma ordem de serviço e só 3 dias depois que ele liberava o dinheiro para você buscar. Então 3 dias depois você ia buscar. Só que nesses 3 dias a inflação corroeu parte ali. E essa parte da inflação, dessa flutuação da inflação, no banco não lhe deu. O banco pegou isso. Então o banco começou a viver muito disso. Isso passou a fazer parte das margens do banco, em vez do banco fazer o que é típico de banco. O que é típico de banco é juros, avaliar crédito e débito, avaliar quem está precisando de dinheiro, se depois de aplicar vai ter dinheiro suficiente para pagar, e avaliar de quem tem dinheiro a mais, atrair quem tem dinheiro a mais a depositar no seu banco. E através do contato de um com o outro, retirar os juros, que é a lucratividade do banco. O banco faz isso. O banco foi feito para isso. Todos os bancos, eles têm essa função básica. E no meio de uma inflação galopante que se tinha no Brasil, os bancos passaram a fazer isso com muito pouco. Isso passou a ser o produto não principal. O que era principal da função dos bancos não era mais principal no caso dos bancos brasileiros. E uma das principais formas do banco ganhar dinheiro era o float inflacionário, essa sacanagem que falamos. No momento em que o real é implementado, tem-se a paridade dólar-real, a inflação é quase zero, porque se você tem essa paridade, que ela vai durar até 1999, quando não aguenta mais e flexibiliza, mas já flexibiliza numa situação melhor. Mas até 94, até março de 94, os bancos lucravam muito. Quando veio o Plano Real, eles deixaram de fazer essa atividade e perderam muito dinheiro. Foram só jogando dinheiro, que eles não tinham, até uma hora que o Banco do Brasil estourou. Não tinha 8 bilhões, precisava 8 bilhões para pagar funcionários, para pagar credores, etc. E o Tesouro Nacional teve que jogar o dinheiro lá. Aí depois vem a falência do Banco Americano, vem os problemas de outros bancos públicos estaduais, como o Banespa. Aí vem também o problema do Bamerindos, a poupança Bamerindos continua numa boa. Poupança Bamerindos, tinha aquele comercial lá, o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. É horrível, né? Mas tinha assim isso aí. Porém, o Bamerindos não foi para frente, Faliu também. Faliu porque fazia muito float. Depois sustentou durante uns anos, até 98, 99, Tinha dinheiro em caixa, mas sem o float não conseguiu fazer a sua função básica. Análise de crédito e débito e aferição dos juros, O ativo dos bancos é os débitos que as pessoas colocam no banco. Ela atrai, são as pessoas que têm dinheiro a mais. E o passivo é o dinheiro que ela passa para as pessoas e o dinheiro que ela... mas não vamos aqui ativo passivo, situação, o patrimônio líquido, isso aí falaremos no áudio resumo de contabilidade. Ou seja, começam os problemas econômicos ali, a necessidade de fazer reformas com um Congresso egoísta, que até hoje é egoísta, mas é egoísta, como a gente explicou aqui, pelos critérios de escolha da própria população, e as necessidades de fazer indicações que não são realmente eficientes e tudo mais. Bom, depois dessa análise, vamos
fechar aqui, que já aumentamos muito o nosso audiolivro aqui, dessa parte. Muito obrigado por quem escutou até aqui, porque escutou até aqui realmente está interessado em conhecimento. E até o próximo áudio resumo do livro de Fernando Henrique Cardoso, A Arte da Política.